Olá, pequenos matemáticos e exploradores! Sejam muito bem-vindos à nossa jornada sobre operando com números racionais. Você já percebeu como eles estão em todo lugar? No preço do seu lanche, na receita da vovó, ou quando você divide algo com um amigo. Hoje vamos desvendar os segredos desses números que têm vírgula ou são frações, aprender a usá-las nas contas do dia a dia e descobrir como eles nos ajudam a entender o mundo com mais precisão. Preparem suas mentes curiosas, porque a aventura matemática vai ser deliciosa e cheia de descobertas. Para começar, o que são os números racionais? São todos aqueles números que podem ser escritos como uma fração, ou seja, um número dividido por outro. Pense em um bolo dividido em pedaços. Os números racionais incluem as frações, os números inteiros como 1, 2, 3, e também os números com vírgula que têm fim ou que se repetem. Eles são super importantes porque nos permitem representar quantidades que não são redondinhas. Mas atenção, o número debaixo da fração, o denominador, nunca pode ser zero. Você já se viu usando números racionais sem perceber? É o que acontece quando a gente ajuda na cozinha, por exemplo. A famosa receita de brownie da titia usa medidas como 3/4 de xícara de farinha de trigo ou 170 gramas de manteiga. Essas são quantidades que não são números inteiros, e que usamos frações ou decimais para representá-las. A matemática dos números racionais está em cada colher e em cada xícara da nossa receita, nos ajudando a fazer pratos deliciosos e na quantidade certinha. As frações podem ter várias roupas, mas algumas são mais simples que outras. Uma fração irredutível é aquela que não pode ser mais simplificada. Isso significa que o número de cima, numerador, e o número de baixo, denominador, não tem mais nenhum divisor em comum, a não ser o número 1. Por exemplo, a fração 3/4 é irredutível. A gente chega nela dividindo a fração 6/8 por 2 em cima e embaixo. É como encontrar a versão mais enxuta e fácil de entender da fração. A reta numérica é uma ferramenta super legal para a gente ver as frações e os números decimais. É como um mapa que nos mostra onde eles moram. Nela, a gente consegue ver, por exemplo, que a fração meio está exatamente no mesmo lugar que o número decimal 0,5. Isso significa que eles são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade. A reta numérica nos ajuda a comparar e a entender visualmente como as frações e os decimais se relacionam. É um jeito super divertido de aprender. Quando a gente vai somar ou subtrair frações, a gente precisa olhar o denominador. Se os denominadores são iguais, é fácil. A gente só soma ou subtrai os números de cima, os numeradores, e mantém o número de baixo, o denominador. Por exemplo, 3/8 mais 2, 8 igual 5/8. Mas se os denominadores são diferentes, a gente precisa primeiro encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. É como preparar as fatias da pizza para que todas tenham o mesmo tamanho antes de contar. Aí sim, a gente pode somar ou subtrair. A multiplicação de frações é super legal e mais fácil do que parece. Para multiplicar duas frações, a gente simplesmente multiplica o número de cima, numerador, de uma pela outra, e o número de baixo, denominador, de uma pela outra. Por exemplo, se você quer saber a metade de 1/4 de bolo, basta multiplicar 1/2 por 1/4. O resultado é 1/8. É como se a gente estivesse encontrando uma parte de uma parte. Simples assim. A divisão de frações tem um truque muito especial. Para dividir uma fração por outra, a gente não divide de verdade. A gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. O inverso de uma fração é quando a gente troca o número de cima pelo de baixo. Por exemplo, o inverso de 1/4 é 4/1. Então, para dividir meio por 1/4, a gente faz meio dividido 1/4. Isso nos ajuda a saber quantas vezes uma fração cabe dentro de outra. É como uma mágica para dividir. Que tal um jogo para praticar o que aprendemos? No jogo Trunfo Canino, a gente usa cartas de cachorros com características como comprimento e massa, que são representadas por números racionais, frações ou decimais. O objetivo é comparar esses números para ver qual cachorro é o maior em certa característica. Isso nos ajuda a desenvolver o pensamento computacional, que é a capacidade de organizar informações, comparar dados e resolver problemas de forma lógica. É um jeito super divertido de se tornar um craque em comparar números racionais. Os números racionais nos ajudam a resolver muitos problemas do dia a dia. Imagine que você vai ao mercado e compra 3/4 de quilo de batata e 1/4 de quilo de chocolate. Para saber o total, você soma as frações.
Ou, na hora de dividir a pizza em família, se o pai comeu 1/8, a mãe 1/4, o avô 1/16 e a irmã 1/16, você pode somar para ver quanto da pizza foi comida e quanto sobrou. As frações e decimais são nossas ferramentas para lidar com essas situações e garantir que tudo seja justo. Chegamos ao fim da nossa aventura, e vocês se tornaram verdadeiros mestres em números racionais. Pensem no seu kit de supernúmeros racionais. Nele você tem o conhecimento sobre o que são esses números, como eles aparecem em receitas e no dia a dia. Você sabe identificar frações irredutíveis e usar a reta numérica para visualizar. E tem o superpoder de fazer as 4 operações com frações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês têm todas as ferramentas para operar com esses números e desvendar o mundo. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros mestres em operações com números racionais. Aprendemos o que são esses números, como eles são usados na cozinha e no dia a dia. Dominamos as 4 operações, desde somar frações com denominadores iguais e diferentes, até multiplicar e dividir usando o inverso. Agora vocês sabem como os números racionais nos ajudam a ser mais precisos e inteligentes. Continuem curiosos, buscando sempre novos conhecimentos e aplicando tudo o que aprenderam. Parabéns e até a próxima aventura matemática. Deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós.